Capítulo 15. Tamanho é documento. A importância do tamanho da aposta. O retrospecto de Edward Thorp destaca-se certamente como um dos melhores de todos os tempos. Seu fundo original, o Princeton Newport Partners, atingiu um retorno bruto anualizado de 19,1%, 15,1% após taxas, num período de 19 anos. Ainda mais impressionante foi a extraordinária consistência desse retorno. 227 de 230 meses foram de lucro, e o mês de pior perda foi de menos de 1%. Um segundo fundo, o Ridgeline Partners, teve uma média anual de 21% ao longo de 10 anos, com uma volatilidade anualizada de apenas 7%. Muito antes de se interessar pelos mercados, Edward Thorp era um professor de matemática que se especializou em bolar métodos para ganhar nos diversos jogos de cassino, objetivo considerado quase unanimemente impossível. Afinal de contas, como seria possível que alguém criasse uma estratégia vencedora em jogos feitos para o apostador ter desvantagem? Um professor de matemática talvez fosse a última pessoa do mundo a dedicar tempo a uma meta aparentemente tão inglória. Thorp, no entanto, abordou a questão de maneira totalmente fora do convencional. Por exemplo, na roleta, ele, junto com Claude Shannon, conhecido como o pai da teoria da informação, criou um computador miniaturizado que usava a física newtoniana para prever em que buraco da roleta era mais provável que a bolinha caísse. No blackjack, a sacada de Thorp foi que, ao apostar mais em mãos de maior probabilidade do que em mãos de baixa probabilidade, era possível transformar um jogo de viés negativo em um de viés positivo. Essa ideia teve uma importante ramificação no trading. Variar o tamanho da posição pode melhorar a performance. Em uma analogia com blackjack, fazer trades maiores quando a probabilidade de ganho for mais alta e trades menores ou nenhum se a probabilidade for mais baixa, pode até transformar uma estratégia perdedora em vencedora. Embora não seja possível determinar as probabilidades no trading com a mesma precisão do blackjack, em muitos casos, os traders conseguem distinguir trades de alta e de baixa probabilidade. Por exemplo, quando um trader se sai melhor em trades de alta confiança, o grau de confiança pode servir como indicador da probabilidade de êxito. A conclusão é que, em vez de arriscar quantias iguais em cada trade, pode-se alocar um risco maior naqueles de alta confiança e menor nos de baixa confiança. Michael Marcus mencionou especificamente a variação do tamanho da posição como elemento crucial de seu êxito. Ele percebeu que se saía muito melhor quando as informações básicas, o padrão dos gráficos e o humor do mercado, a forma como o mercado reagia às notícias, eram todos favoráveis ao trade. Marcus se deu conta de que provavelmente teria resultados superiores se limitasse seu trading apenas àquelas operações que atendiam essas três condições. No entanto, não é toda hora que esse tipo de oportunidade aparece e, como ele próprio admite, gostava demais do jogo para ficar esperando pacientemente apenas por situações assim. Eu colocava a diversão à frente de meus próprios critérios, afirmou, reconhecendo que esses trades não ideais podem ter sido prejudiciais no balanço final. No entanto, o que me salvou, conta, foi que, quando um trade preenchia todos os meus critérios, eu entrava com uma posição 5 a 6 vezes maior em relação a outros trades. O perigo do tamanho. Nos primeiros anos de Paul Tudor Jones no mercado, quando ainda era corretor, ele vivenciou o trade mais arrasador de sua carreira. Na época, Jones geria contas especulativas no mercado de algodão. Os contratos de vencimento próximo de julho estavam numa faixa de trading e Jones tinha montado uma posição comprada de 400 contratos para suas contas. Certo dia, ele estava no pregão quando o algodão de julho caiu abaixo do limite inferior da faixa de trading, mas logo em seguida se recuperou. Jones achou que, quando fossem retirados os stops abaixo da faixa, o mercado reagiria. Em uma ação temerária, ordenou que seu corretor do pregão aumentasse a oferta por 100 contratos. Na época, uma ordem bastante alta.
Logo em seguida, o corretor do fundo que detinha mais ações de algodão entregável gritou: "Vendido!" Jones se deu conta na mesma hora de que aquela corretora pretendia negociar suas ações contra o contrato de julho detido por ele e que o prêmio de 400 pontos no preço do contrato seguinte, outubro, ia evaporar rapidamente. Foi nessa hora que ele soube que estava do lado errado do mercado. Então, instruiu seu corretor a vender o máximo que pudesse. O mercado desabou e em 60 segundos foi paralisado no limite inferior. Só deu tempo de liquidar menos de metade de sua posição. Na manhã seguinte, o mercado foi novamente paralisado no limite inferior, antes que Jones conseguisse liquidar integralmente o que restava de sua posição. Por fim, no outro dia, ele conseguiu sair do restante da posição, vendendo até alguns contratos 400 pontos abaixo do valor de mercado em que soube que precisava sair. Jones conta que seu problema não foi o número de pontos perdidos no trade, e sim o fato de estar operando com um excesso de contratos em relação à conta que geria. Suas contas perderam cerca de 60% a 70% só nesse trade. Relembrando essa experiência dolorosa, ele disse: "Fiquei totalmente desmoralizado. Falei, não nasci para esse negócio. Acho que não vou aguentar mais por muito tempo. Fiquei tão deprimido que quase larguei tudo. Foi nessa hora que eu disse: seu idiota, por que arriscar tudo em um só trade? Por que não transformar sua vida na busca da felicidade em vez da dor?" Esse trade tão traumatizante transformou Jones. Seu foco passou a ser o que ele poderia perder com o trade e não o que poderia ganhar. Ele se tornou um profissional muito mais defensivo. Nunca mais assumiria um risco alto em um único trade. O overtrading também foi tão decisivo em um trade desastroso de Bruce Kovner que em um único dia ele perdeu metade do lucro que havia acumulado. Esse trade, detalhado no capítulo 17, incutiu nele o viés de manter posições menores. Kovner acredita que a maioria dos traders novatos faz trades demais. Seu conselho é: menos trade, menos trade, menos trade. Seja qual for a posição que você considera ideal, corte-a pela metade, pelo menos. Minha experiência com iniciantes é que seus trades são pelo menos 5 vezes maiores do que deveriam. Assumem riscos de 5 a 10% em trades nos quais deveriam estar assumindo riscos de 1 a 2%. Em nossa entrevista, Kovner comentou que havia tentado realizar um treinamento com cerca de 30 traders, mas somente 5 se tornaram bons. Perguntei-lhe se havia alguma característica distinta entre a maioria mal-sucedida e a minoria bem-sucedida. Uma das diferenças cruciais que Kovner ressaltou foi que os traders de sucesso eram disciplinados na medição correta de suas posições. Traders gananciosos sempre implodem, disse. Quanto maior a posição, maior o perigo de que as decisões de trading sejam motivadas por medo, e não pelo bom senso e pela experiência. Steve Clark, gerente de portfólio do Omni Global Fund, sediado em Londres, cuja estratégia tem histórico robusto de retorno sobre risco, disse que é preciso operar dentro de sua capacidade emocional. Do contrário, fica-se propenso a sair de bons trades durante correções irrelevantes e de perder dinheiro em outros que teriam sido vencedores. Segundo Clark, um jeito garantido de saber que a própria posição é grande demais é quando você acorda preocupado com ela. Howard Seidler, um dos traders de melhor performance do grupo treinado por Richard Dennis e William Eckhart, popularmente conhecido como as Tartarugas, aprendeu logo no início de sua carreira no trading sobre os riscos de operar acima da própria capacidade emocional. Depois de assumir uma posição vendida, o mercado começou a caminhar na direção dele. Por isso, decidiu duplicar sua posição. Logo em seguida, o mercado começou a recuar. Não foi uma movimentação grande, mas como a posição dele havia dobrado, Seidler ficou tão preocupado com o prejuízo que liquidou não apenas a posição extra, mas a original também. 2 dias depois, o mercado entrou em colapso, como ele tinha previsto inicialmente. Se Seidler tivesse mantido sua posição original, teria obtido enorme lucro na operação. Porém, como sua posição era grande demais, ele exagerou na reação, perdendo totalmente a oportunidade de lucro. Comentando essa experiência, Seidler afirmou:
É absolutamente necessário aprender certas lições para se tornar um trader de sucesso. Uma delas é que não dá para ganhar quando você opera com um nível de alavancagem que o deixa com medo do mercado. Marty Schwartz alerta os traders contra um aumento rápido demais das posições quando se começa a ganhar dinheiro. A maioria das pessoas comete o erro de aumentar a aposta assim que começa a ganhar dinheiro, disse. Esse é um jeito rápido de sofrer uma limpa. Ele aconselha esperar até, no mínimo, duplicar o capital antes de começar a aumentar os trades. Pisando no acelerador. Embora trades grandes demais sejam uma das maiores razões de sua derrocada, há momentos em que são justificáveis e até desejáveis. Stanley Druckenmiller conta que uma das lições mais importantes que aprendeu com George Soros foi que o importante não é se você tem razão ou não, e sim quanto dinheiro você ganha quando tem razão e quanto dinheiro perde quando não tem. Ele afirmou que as poucas críticas que ouviu de Soros vieram quando ele tinha razão em relação ao mercado, mas não maximizou a oportunidade. Como exemplo, citou um episódio ocorrido pouco depois de começar a trabalhar para o mega investidor. Na época, Druckenmiller estava bastante pessimista em relação ao dólar contra o marco alemão e entrou numa posição que ele acreditava ser grande. A posição passou a funcionar em seu favor e Druckenmiller ficou bastante orgulhoso de si mesmo. Soros entrou na sala e começou a conversar sobre o trade. "Qual o tamanho da sua posição?" perguntou Soros. $1 bilhão, respondeu Druckenmiller. "Você chama isso de posição?" disse Soros com desdém. Soros incentivou Druckenmiller a duplicar a posição, o que ele fez, e o trade ficou ainda mais drasticamente a favor dele. Druckenmiller diz que Soros lhe ensinou que, quando você tem uma tremenda convicção em um trade, tem que ir na jugular. É preciso coragem para ser arrogante. Embora na época Druckenmiller ainda não trabalhasse para Soros, ele soube do que aconteceu na empresa na esteira do Acordo de Plaza, em 1985. Naquela ocasião, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha Ocidental, França e Japão se reuniram e concordaram com uma política unificada de depreciação do dólar em relação a outras moedas. Na época do encontro, Soros estava fortemente comprado em ienes e outros traders da empresa também tinham embarcado nessa posição. Na manhã da segunda-feira seguinte à assinatura do acordo, o iene abriu 800 pontos mais alto. Os traders da Soros Management mal acreditavam no tamanho da bênção repentina e começaram a realizar os lucros. Soros entrou bufando pela porta, mandando-os parar de vender ienes e dizendo que assumiria as posições deles. Druckenmiller aprendeu uma lição desse episódio. Enquanto todos os outros traders estavam parabenizando uns aos outros por ter obtido o maior lucro de suas vidas, Soros estava enxergando mais longe. O governo tinha acabado de avisar que o dólar ia cair o ano inteiro. Então, por que não ser arrogante e comprar ainda mais ienes? É preciso ter cuidado com a lição a extrair deste capítulo. A ideia não é que o trader deve estar disposto a assumir trades grandes e agressivos, e sim que ele deve estar disposto a assumir trades maiores quando tem fortíssima convicção. Volatilidade e tamanho do trade. Muitos traders mantêm a posição no mesmo tamanho sob diferentes condições de mercado. No entanto, se desejam manter o risco mais ou menos estável ao longo do tempo, é preciso ajustar o tamanho da posição a alterações relevantes da volatilidade do mercado. Colm O'Shea lembra que em 2008 ele cruzava com gestores que lhe diziam ter cortado o risco pela metade. O'Shea falava: "Metade, isso é muito." Os gestores continuavam então dizendo: minha alavancagem era 4 e agora é 2. O'Shea respondia: "Você reparou que a volatilidade multiplicou por 5? Os gestores achavam que estavam reduzindo o risco, mas em termos ajustados para a volatilidade, na verdade esse risco tinha aumentado. Correlação e tamanho do trade. Posições diferentes não são independentes, como caras ou coroas separadas. Embora possam ser às vezes, em algumas situações podem ter uma correlação significativa.
Quando é assim, a probabilidade de um prejuízo de determinada magnitude em um portfólio aumenta, pois haverá uma tendência de prejuízos simultâneos nas diversas posições. Para levar em conta esse risco aumentado, o tamanho da posição deve ser reduzido quando há uma correlação positiva em diferentes posições. Depois de uma longa carreira operando com diversas estratégias de arbitragem, Edward Thorp desenvolveu e negociou um sistema de acompanhamento de tendências. Quando perguntei a ele como havia obtido um desempenho de retorno sobre risco significativamente superior ao de outros traders que monitoravam tendências, ele atribuiu a melhora, em parte, à adoção de uma estratégia de redução de risco baseada em correlações. Thorp descreveu assim o processo. Negociamos uma matriz de correlação que era usada para reduzir a exposição em mercados correlatos. Quando dois mercados tinham uma correlação alta e o sistema técnico ficava comprado em um e vendido no outro, isso funcionava muito bem. Mas quando queríamos ficar vendidos em ambos e comprados em ambos, assumíamos posições menores nos dois.